Queridos, vamos abrir agora a palavra do Senhor no Salmo de número 135. É no livro dos louvores ou das canções, também livro das orações, que estaremos nas próximas 3 semanas. Vamos estudar 3 salmos que nos ajudarão com a oração que agrada ao nosso Deus. Você se movimentou bastante durante o feriado? Colocou em dia aquela caminhada? Deu uma corridinha na praia? Não aproveitou, só descansou? Depois de participar da consciência cristã, eu fui ao sertão da Paraíba, a cidade de Santa Terezinha, mais precisamente ao sítio do nosso irmão Isaías. E lá eu percebi muita movimentação. Por exemplo, o nosso irmão Davi Camboim se movimentou muito nos 4 dias de feriado. Da cama para a rede, da rede para a cama, o tempo inteiro. Eu acho que ele ainda precisa de férias, viu, Lelinha? Está muito cansado seu genro, viu? Mas ele não foi a pessoa que mais chamou a minha atenção, até porque Rafael Castro estava lá também. E Rafael não foi ao sítio do sogro descansar. Ele foi trabalhar duro, irmãos. Coitado, deu um duro grande no sítio de Isaías. E para agradar o sogro, ele ainda tentou cavalgar. Só que se esqueceu de avisar ao cavalo. E aí os meninos corriam na frente e ele ficava tentando atrás colocar o cavalo para andar. E teve uma cena muito interessante. Estavam Joabe, Gabriel e ele montando os cavalos, e Joabe partiu na frente, Gabriel, já mais experiente também, saiu atrás, e nós ficamos a esperar Rafael, torcendo por ele, esperamos, e depois de segundos, ele apareceu por trás das árvores, quase que empurrando o cavalo, tentando colocá-lo para andar. Portanto, eu vi os meus irmãos se movimentarem bastante durante o último feriado. Não sei se você se movimentou. Espero que sim. O que sei, irmãos, é que os 3 principais movimentos da oração cristã são estes aqui: para cima, para dentro e para fora. Respectivamente, eles tratam da adoração centrada em Deus, da confissão interior da nossa alma diante de Deus, e também das petições que tratam das mais variadas necessidades da vida. Dos 3 movimentos principais da oração cristã, a adoração deve ter um lugar de destaque. Ela é, de acordo com Jesus no Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso, o primeiro movimento da oração cristã. E nós perguntamos por quê? Porque a adoração deve ser o primeiro movimento da oração cristã. Ela deve ser o primeiro movimento da oração cristã porque motiva os outros 2 movimentos. Quanto mais pensamos na glória de Deus, quanto mais falamos e aprendemos sobre a santidade de Deus, mais desejos teremos no coração de buscar a Deus por perdão, ou de procurar em Deus perdão para os nossos pecados. Da mesma forma, quanto mais focamos os nossos olhos em Deus, quanto mais nos voltamos para a sua grandeza e poder, mais confiantes ficaremos diante dele para fazer as nossas mais diferentes petições, revelando assim total dependência do Senhor. Outra razão pela qual a adoração deve ser o primeiro movimento da nossa oração é porque ela trata de curar o nosso coração da doença do egoísmo. Ela trata de promover no nosso coração saúde espiritual. O autor britânico C.S. Lewis confessa no seu livro acerca dos Salmos que teve muita dificuldade com este livro inicialmente, porque ele explica: não gostamos de pessoas que insistem em ser louvadas
por suas virtudes, feitos ou inteligência. E me parece que Deus quer aqui, a todo tempo, ser lembrado e adorado por ser bom. Com o passar do tempo, com o meditar nas Sagradas Escrituras, o autor britânico C.S. Lewis começou a resolver seu problema se perguntando: por que afinal louvamos? O que queremos dizer quando tratamos uma pintura, uma canção ou um livro por algo admirável? Ele mesmo responde dizendo: queremos dizer que as pessoas devem admirar estas coisas porque elas são belas. E porque se não as admirar, vão perder algo maravilhoso. Ele continua: e se Deus é o grande objeto de admiração, por trás de todas as belezas e glórias da criação, então adorá-lo e admirá-lo significa simplesmente ser acordado para perceber o mundo real de Deus. Ser acordado para contemplar a glória de Deus, diz C.S. Lewis, nos levará inevitavelmente a uma expressão de adoração que não apenas revela a nossa alegria, mas também a completa inteiramente na presença do nosso Deus. Para citar o nosso antigo catecismo, parafraseando, nós fomos feitos para Deus e só nele encontramos a alegria da nossa alma. Por isso então, queridos, por motivar outras orações e por promover saúde espiritual no nosso coração, a adoração deve ocupar o primeiro lugar na nossa oração. Para nos ajudar então, nós vamos estudar o Salmo de número 135, uma santa convocação à adoração. Pedro, nós temos escola bíblica para as crianças hoje também, tá? Então, se alguma criança está aqui, eu acabei me esquecendo, Emanuel também, nós estamos com culto lá atrás para eles também. E se outras crianças chegarem, por favor, as encaminhem ao nosso espaço infantil, onde elas vão louvar e aprender a palavra de Deus também. Você está com sua Bíblia aberta? Salmo de número 135? Podemos ler o texto? A NVI nos diz assim: aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel, o seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar.
nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas. Bendigam o Senhor, ó sacerdotes. Bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Senhor, nós estamos reunidos como teu povo na manhã deste domingo, dia que o Senhor mesmo separou para a adoração coletiva do teu precioso nome. Chegamos aqui por tua graça e queremos sair daqui cheios da tua graça. Te imploramos e te rogamos, ó Senhor, que o teu Espírito nos assista enquanto estudamos a tua palavra, que ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, que as belezas da tua palavra saltem diante dos nossos olhos e penetrem o âmago do nosso ser, e que ao final deste momento de culto não sejamos mais os mesmos. Por tua graça e para a glória do nome de Jesus Cristo, que sejamos mais parecidos com o Filho de Deus e estejamos mais apaixonados por Ele e por tudo que Ele fez por nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de estudar o corpo principal do Salmo, eu queria apenas fazer duas observações elucidativas, que têm por propósito esclarecer melhor o nosso texto. Uma observação é externa e a segunda é interna. Uma vem de fora e a outra é parte do Salmo que vamos estudar. Este Salmo é conhecido pelos estudiosos, ou é chamado pelos estudiosos, de um mosaico bíblico. Por quê? Porque ele não é uma composição original. Ele não nasceu originalmente no coração do salmista. Na verdade, o salmista recortou as Escrituras, selecionou passagens e porções especiais e as reuniu em uma canção bíblica. Ele, para fazer uma canção, leu as Escrituras e, ao reunir o povo para cantá-la, ele cantou as Escrituras. Uma observação interna é a seguinte: como é que o Salmo está organizado? O salmista, ao levantar suas cortinas, nos dá a palavra aleluia. Mas note que ao fechar as cortinas, ou ao descer as cortinas, ele também nos dá a palavra aleluia. Aleluia significa Deus seja louvado. Como num sanduíche, ele amarra o conteúdo principal em duas santas convocações. Os dois primeiros versos nos chamam a render louvores a Deus. Os três últimos nos chamam a falar bem do Senhor, ou a bendizer o nosso Deus. Entre as duas extremidades do Salmo, entre o louvem a Deus, bendigam o seu nome, nós temos o corpo principal da canção, que é feita de razões para cantar, motivos para adorar a Deus. Quais são elas? Porque, na verdade, a adoração é o primeiro movimento da oração cristã. Porque ela deve ocupar um lugar central na nossa vida cristã. Porque, perguntamos ao salmista, devemos adorar a Deus. No corpo principal, ele nos oferece 4 respostas valiosas. E você as tem no seu boletim, na página de número 2. Em primeiro lugar, queridos, o salmista nos diz que nós devemos adorar a Deus, porque Ele, de maneira livre e soberana, nos escolheu. Deus nos escolheu. O verso 3 nos diz o seguinte: louvem o Senhor, pois o Senhor é bom,
cantem louvores ao seu nome, pois o seu nome é amável. Por 2 vezes, o salmista nos convoca a louvar, e por 2 vezes ele nos oferece um pois. Cantem ao Senhor porque Ele é bom. Cantem ao Senhor porque o seu nome é amável. Mas se só tivéssemos o verso 3, irmãos, as virtudes da bondade e do amor de Deus seriam abstratas. O verso 3 não discorre sobre a bondade e o amor de Deus. Não explica os termos, apenas os apresenta. Como então tocamos a bondade de Deus? Como então podemos sentir o amor de Deus? Por que Deus é bom? Por que o seu nome é tão amável? É o verso 4, que torna os termos concretos, as virtudes palpáveis. Por que Deus é bom? Por que o seu nome é tão amável? Por que Ele é digno de adoração? Verso 4 nos responde: porque Ele escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Se quiser, grife a palavra, o verbo escolheu. Porque, como disse o pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, a eleição divina é um dos argumentos mais poderosos para a adoração. E é o que nós temos aqui. Deus é bom, seu nome é amável, porque Ele escolheu a Jacó. De acordo com Paulo aos Romanos, Deus escolheu Jacó antes mesmo que ele nascesse, antes mesmo que fizesse qualquer coisa. E para aqueles que dizem que Deus escolheu Jacó por presciência, pré-conhecimento do seu caráter e das suas decisões futuras, a eleição divina, o argumento se torna ainda mais extraordinário. Porque, de acordo com Gênesis, em uma comparação humana, Jacó era muito pior do que seu irmão Esaú. Não foi com base no caráter de Jacó. Não foi porque Deus viu antecipadamente que um dia ele se tornaria bom. O que o texto nos diz de capa a capa, irmãos, é que Deus, de maneira livre e soberana, o escolheu, o tomou para si, resolveu amá-lo com amor leal, amor eterno. E o amor eletivo de Deus fez mais do que escolher Jacó. De acordo com o salmista, ao escolher Jacó, Deus o transformou em Israel. O que significa dizer que Deus operou algo no seu interior, transformando Jacó, o ladrão das bênçãos, em Israel, o príncipe de Deus. Mais do que escolhê-lo, e mais do que transformá-lo no íntimo, diz o salmista, Deus deu valor ao antigo ladrão, fazendo dele seu tesouro pessoal. É como se Deus estivesse o trazendo para perto, tão perto como uma joia no dedo. O antigo ladrão se torna valioso aos olhos de Deus. Esta é a primeira razão para a nossa adoração, segundo o texto de hoje. E como é, irmãos, que a eleição divina pode fortalecer, promover a adoração no nosso coração? Praticamente. Eu acredito que esta doutrina fortalece a nossa adoração, nos fazendo temer e tremer diante do nosso Deus. Há muita discussão acadêmica, teológica em torno da doutrina. Igrejas se dividiram por isso. Seminaristas lutam por isso. Teólogos combatem por essa doutrina. E eu entendo que há valor no debate e na discussão acadêmica, mas nós não podemos perder o valor prático da eleição divina.
Onde estaria você hoje, meu irmão? Sem o amor eletivo de Deus. Quem seria você hoje sem o Evangelho de Jesus Cristo? Como estaria sua casa? Como estaria sua família? Como andaria o seu coração longe do Evangelho de Jesus Cristo? Fazendo este exercício mental, irmãos, nós somos levados a tremer diante de Deus, porque Ele poderia ter nos deixado fora. Afinal de contas, nós somos dignos de condenação. Mas por pura graça, Ele nos tomou para si, o que nos deve levar a tremer diante dEle em adoração. Com o salmista, nós devemos cantar diariamente: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Sabe por que você foi alcançado pelo Evangelho? Sabe por que você está aqui e não lá? Sabe por que você permanece na igreja de Cristo? Porque um dia, de maneira livre e soberana, Ele olhou para você e o escolheu com amor eterno. Como é que esta doutrina pode fortalecer a nossa adoração, irmãos? A doutrina da eleição bíblica, ao mesmo tempo, nos humilha e nos exalta. E é por isso que ela tem tanto valor também. Não fomos escolhidos por Deus porque éramos bons ou adoráveis, irmãos. O bom e adorável Deus nos escolheu por pura graça. Não fomos amados ou chamados por Deus porque éramos belos ou amáveis. O belo e amável Deus nos salvou por pura misericórdia. Portanto, não temos o direito do orgulho. Diante dos nossos semelhantes, muito menos diante de Deus. Somos todos pecadores, salvos apenas pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, a eleição nos exalta, porque Deus não apenas escolheu Jacó, Ele transformou Jacó em seu tesouro pessoal. Já pensou no poder de uma meditação sobre esta doutrina? Eu e você vamos ser preteridos, muitas vezes. Eu e você seremos esquecidos por pessoas que valorizamos. Eu e você seremos abandonados. Por vezes, pessoas mais fortes vão pisar sobre nós, vão nos humilhar, vão desvalorizar o que Deus nos deu como dons e talentos. E possivelmente vamos ficar tristes por isso, vamos sofrer por isso, quem sabe até viver um complexo de inferioridade, olhando para os outros como superiores e sentindo no nosso coração como se de fato fôssemos inferiores. Como é que resolvemos este problema, irmãos? Lembrando da eleição divina. Apesar de nós mesmos, Deus nos tomou para si e nos valorizou como seu tesouro pessoal. Nem sempre você terá o aplauso do mundo, nem sempre você passará nas provas, nem sempre você será o primeiro da lista, nem sempre você será bem visto por todos, mas o que importa é que Deus em Cristo nos tomou para si e nos transformou no seu tesouro pessoal. Somos valiosos aos olhos de Deus. Glória a Deus por isso. Por que devemos adorar a Deus, queridos? Segunda resposta que o salmista nos oferece, nós devemos adorar a Deus porque Ele é grande.
No verso 5 ele declara: na verdade, sei que o Senhor é grande. Outra vez, se parássemos aqui, a grandeza de Deus seria um termo abstrato. Como é que eu toco a grandeza de Deus, percebo a grandeza de Deus? O salmista continua: eu sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Outra vez, citando o pastor batista Charles Spurgeon, ele escreve em relação aos falsos deuses: Deus é grande, positiva, comparativa e superlativamente. Em outras palavras, Ele é melhor e maior do que todas as invenções dos homens. Nada se compara ao nosso Deus. Nos versos 6 e 7 ele nos diz: o Senhor faz tudo que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. O que é isto, irmãos? Deus é grande sobre tudo o que criou. Usando uma figura de linguagem, ele abraça os opostos, abraça toda a criação. Ele é grande sobre os céus, mas é grande sobre a terra. Ele é grande sobre o mar, mas ele também é grande nas profundezas do mar. Não há céu mais alto do que a grandeza do nosso Deus. Não há mar mais extenso do que o amor do Senhor. Não há profundeza que saia dos limites do seu domínio, e não há terra que esteja fora do seu olhar. Ele é rei e domina sobre todas as coisas. Domina mesmo. A linguagem do Salmo é esta, de domínio. O verso 7 nos diz que ele traz as nuvens, ele envia os relâmpagos, ele faz que o vento saia dos seus depósitos. Irmãos, eu acho isso aqui fantástico, porque o homem fez grandes descobertas. Pela graça de Deus, por exemplo, ele percebeu as leis da natureza. O homem encontrou ordem no cosmos. Ele percebeu que a natureza funciona dentro de um padrão. Para tomar a chuva, como exemplo, ela não apenas acontece, ela é causada por uma série de acontecimentos. O homem sabe disso hoje. O homem conhece as leis da natureza, mas ele as domina, ele as impede, ele as freia quando quer, ele as promove quando bem deseja. Não! O que o salmista está dizendo: o homem pode conhecer as leis da natureza, mas quem as governa é o nosso Deus. Ele é grande sobre toda a criação. O salmista está então nos convocando a adoração de Deus através da sua grandeza, ou com a ajuda da sua grandeza. Como é que a criação nos ajuda, irmãos? O salmista está nos dizendo: abram os olhos e percebam a criação de Deus, vejam a glória de Deus espalhada pelo mundo. Salmo 19 nos diz que os céus declaram a glória de Deus, e no outro polo, a terra anuncia as poderosas obras de sua mão. Tudo no universo trabalha para dar glórias a Deus. Tudo existe para nos ajudar a fazer o mesmo movimento. Sendo assim, por mais belo que seja, o mar não deve ser o alvo do seu culto. Você deve se prostrar diante daquele que criou o mar e colocou nele limites para a glória do seu nome. Você não deve subir ao alto de uma montanha e sentir apenas um frio na barriga por se achar pequeno diante da grandeza da criação. Não! Os salmistas nos lembram: as montanhas são montanhas de Deus.
Se elas são grandes, quão grande não é ou não deve ser o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Adorar a Deus via criação, ou com a ajuda da criação, resulta em bênçãos maravilhosas, irmãos. Uma delas é o senso, ou a experiência do cuidado de Deus. Eu e você não estamos indefesos diante da magnitude da natureza. Não estamos desprotegidos diante do mal que habita as ruas da cidade de João Pessoa. Eu sei que nós tememos tempestades, furacões, enchentes. Sei também que tememos doenças, acidentes e assaltos. Mas o que o salmista está nos chamando a ver é que não é a natureza que comanda todas as coisas. Da mesma forma, não é o homem mau que domina sobre a nossa cidade. No topo do universo, no trono de todas as coisas, o nosso Deus se assenta e de lá Ele reina de maneira soberana. E é em suas mãos que nós nos encolhemos e nos sentimos seguros diante das piores situações da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque, queridos, devemos adorar a Deus. Terceira razão do salmista: nós devemos adorar a Deus porque Ele nos salvou. Primeiramente, Ele nos lembra o que se deu ou aconteceu no Egito. Versos 8 e 9, acompanhe comigo, por favor. O salmista nos diz: foi Ele que matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Quando o texto nos diz que o Senhor fez sinais e maravilhas em pleno Egito, Ele está nos lembrando que o Senhor humilhou e derrotou a orgulhosa nação do Egito em casa. É o que provavelmente vai acontecer ao Corinthians hoje. São Paulo vai devolver aquela humilhação. Quando nos diz que o Senhor matou os primogênitos do Egito, fazendo questão de mencionar filhos dos egípcios e também seus animais, o que ele está dizendo é que Deus tornou o seu feito terrivelmente grande. Poderia ter apenas tocado nos primogênitos dos egípcios, mas não. Deus fez questão de tocar nos primogênitos dos animais. Ao levantar no dia seguinte, ao perceber que em suas casas havia primogênitos mortos, as pessoas saíram desesperadas às ruas e quando chegaram lá, os animais também estavam mortos. E isso causou espanto, assombro no coração dos egípcios. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Ele estava julgando uma nação orgulhosa, rebelde e pecadora. Ao mesmo tempo, Ele estava salvando o seu primogênito, a nação de Israel, exercendo justiça sobre a orgulhosa Egito e exercendo misericórdia sobre a nação de Israel. Humanamente falando, os hebreus nunca poderiam ter deixado o Egito. Mas quando Deus exerceu o seu poder, nem mesmo o poderoso faraó resistiu à glória do Senhor. Do Egito, o autor sagrado nos leva a Canaã. Versos 10, 11 e 12, ele nos diz: foi Ele que feriu muitas nações
e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e deu a terra deles como herança a Israel, seu povo. Deus não libertou Israel e a deixou no deserto. Deus a liderou até uma morada. Outra vez, ele destronou reis e destruiu reinos. Outra vez, ele não estava sendo mau, ele estava apenas julgando homens e nações pecadores. Ele julga os cananeus e, por graça e misericórdia, dá aos israelitas uma terra. Com que propósito? Abençoar todas as nações. Fazer de Israel uma nação modelo no meio das outras. Fazer de Israel a nação mãe do Salvador. Então, de um lado ele exerce justiça, do outro ele exerce graça e misericórdia. Por isso, irmãos, por salvar os israelitas do Egito, do poderoso Egito, e por entregar a terra de Canaã nas mãos dos israelitas, o nome de Deus se tornou famoso. E uma verdade desde então ecoará para sempre: o Senhor defende o seu povo. É o que nos diz os versos 13 e 14. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. É como se o autor estivesse dizendo: o nome de Deus está gravado na história. E que vocês, israelitas, jamais se esqueçam desta verdade. Ele cuidará de vocês todos os dias. Os israelitas são convocados a adorar o Deus que salva, irmãos. Será que não deveríamos acompanhá-los nesta adoração? Será que não deveríamos cultivar no nosso coração a adoração ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus? Como é que a salvação de Deus pode facilitar a nossa adoração? Como é que a salvação pode fortalecer a nossa adoração? Eu penso que meditar na salvação, ouvir sobre a salvação, estudar a salvação, é promover a adoração no nosso coração. Não fomos salvos do Egito geográfico, nação. Nós fomos salvos, irmãos, da escravidão do pecado que acabava conosco, que destruía a nossa vida e a nossa família. Não fomos salvos de uma vida difícil. Nós fomos salvos de uma condenação eterna. Não fomos salvos das mãos de um tirano, de um poderoso faraó. Nós fomos salvos dos domínios das trevas. Por graça e misericórdia, Deus nos salvou. Não devemos render a Ele louvores. E quem nos salvou, irmãos? Quem nos salvou? Para salvar os israelitas das mãos de Faraó, Deus tocou nos primogênitos do Egito. Para salvar você da condenação eterna, Deus não poupou seu Filho unigênito. Escrevendo aos Romanos, Paulo nos diz, no capítulo de número 8, Deus não poupou seu próprio Filho. Antes Ele o entregou por todos nós. Para salvar os israelitas do Egito, Deus manifestou sua poderosa mão, tocando nos primogênitos do Egito. Para nos salvar,
O braço forte do Senhor esmagou Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar, assumiu as nossas dívidas. E enquanto sofria e vertia a vida, Ele nos deu salvação eterna. Deus salvou os israelitas do Egito e os levou até a terra prometida. Não é o que Cristo faz conosco. Ele não nos salva e nos deixa. Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele nos ajuda na caminhada cristã até que cheguemos à nossa herança eterna. Ele não nos livra da prisão do pecado apenas, irmãos. Ele nos conduz à mesa do banquete do nosso Deus. Louvado seja o Salvador por isso. Pensar na salvação é produzir, é gerar gratidão no nosso coração a Deus. O apóstolo Paulo, de maneira curiosa, descreve a natureza do pecado com as seguintes palavras aos romanos: porque tendo conhecido a Deus, capítulo 1, os pecadores não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Não sei se você já havia pensado no pecado assim. Por esse texto, a definição de pecado é não dar glórias a Deus, não lhe render graças. O pecado nos torna pessoas ingratas, irmãos. O pecado nos faz desejar a glória para nós mesmos. Nós conquistamos, nós passamos, nós ganhamos, nós chegamos, nós fazemos. Nós amamos a ideia do controle da nossa vida. Amamos a sensação de estar no controle, de ter como resolver as coisas, de ter como dar sequência à nossa vida com o nosso poder. A salvação nos lembra, irmãos, nós não conquistamos a salvação, não conquistamos a Deus. Nós fomos conquistados por Deus por causa de Cristo. O Evangelho então se torna uma informação reguladora e transformadora do nosso interior. Nós nada conquistamos, tudo recebemos pelas mãos graciosas do nosso Deus. Nós nada merecemos, irmãos. Somente Ele merece honra, glória e poder para sempre. Mas note um detalhe comigo. Como é que a salvação pode nos abençoar, promovendo gratidão e adoração no nosso coração? Lembrem-se, o Salmo é um salmo mosaico. Ele é um recorte das Escrituras. Ele é uma canção pautada nas Escrituras. O salmista está chamando os israelitas à memória. Antes de partir para a cruz, Jesus não disse aos seus discípulos: lembrem-se da ressurreição de Lázaro. Ele não disse aos seus discípulos: lembrem-se da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele não disse aos seus discípulos: lembrem-se daquela cura. Não. O que foi que ele disse aos discípulos, irmãos? Lembrem-se da minha morte. Anuncie a minha morte até que eu venha. Eu e você precisamos ouvir o Evangelho repetidamente. Semana após semana. Precisamos do culto público especialmente por isso. Alguém precisa se colocar por trás do púlpito, abrir a palavra e outra vez chamar a nossa atenção para o Evangelho. Porque precisamos ler a Bíblia todos os dias, irmãos, porque a nossa mente é falha. Precisamos relembrar a mente e aplicar ao coração a salvação do Senhor. É ela que vai transformar toda a nossa vida.
Por que devemos adorar a Deus? Última razão que o salmista nos oferece, nós devemos adorar a Deus, porque Ele é vivo. Antes de falar do Deus vivo, ele fala dos deuses mortos. O verso de número 15 nos conta: os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Se tem valor, é apenas externo, e o recebem das mãos dos seus criadores, que também são seus adoradores. Por quê? Porque na verdade estão mortos. E como percebemos a morte dos ídolos? Versos 16 e 17. Eles têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem escutar. Nem há respiração em sua boca. Quando o salmista nos diz que os ídolos têm boca, mas não podem falar, ele está nos chamando à reflexão. Os falsos deuses não se comunicam com seus adoradores, portanto não lhes oferecem direção, encorajamento, jamais lhes fizeram promessas, jamais fizeram com eles uma aliança. Por contraste, o salmista está dizendo: se lembrem do nosso Deus. Ele fala conosco. Ele nos encoraja, Ele nos direciona, Ele nos fez uma promessa, Ele fez conosco uma aliança, Ele se revelou. Louvado seja o nosso Deus por isso. Quando nos diz que os ídolos têm olhos, mas não podem ver, o salmista está dizendo que os ídolos não podem cuidar dos seus adoradores. Ele não pode os enxergar através da vida, em situações de dificuldades. Os olhos dos ídolos não conseguem proteger. Por contraste, o salmista está dizendo: os olhos do Senhor estão por toda a terra. E eles alcançam você em todo lugar da face da terra. Quando nos diz que os ídolos têm ouvidos, mas não podem escutar, o salmista está dizendo que a oração idólatra não tem eficácia, não tem sentido algum. Podem orar, gritar, espernear. Lembrem-se do episódio de Elias. Diante dos profetas de Baal, eles podem fazer de tudo, não serão ouvidos. Por contraste, o salmista está dizendo: os ouvidos do nosso Deus estão desimpedidos. Ele pode ouvir o clamor e a oração de vocês. E então ele nos leva a duas conclusões. Primeiro, ele nos diz: nem há respiração em sua boca. Por que eles não podem falar? Por que não podem ouvir? Por que não podem enxergar? Porque não há respiração neles, não há vida neles. Segunda conclusão, e acredito eu que mais trágica, verso 18: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Porque acho que esta segunda conclusão é mais trágica, porque ela é uma promessa de frustração. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, diz: os ídolos sempre se quebram, e quando se quebram, eles nos quebram, nos levando à frustração e decepção. Por contraste, o salmista já nos disse no verso 13: o nome do Senhor permanece para sempre.
Ele termina o salmo nos lembrando: bendito seja o Senhor desde Sião, pois Ele habita em Jerusalém. Ele não está apenas vivo, Ele não é apenas vivo, Ele está perto do seu povo. Ele vê e, portanto, cuida. Ele escuta e, portanto, atende. Ele fala e, portanto, encoraja o nosso coração. Com esta divisão do nosso texto, como é que o salmista nos ajuda, irmãos? Eu penso que ele está aqui reorganizando o nosso coração, ou ao menos nos propondo uma reorganização do nosso coração. Pai da igreja, conhecido comumente por Santo Agostinho, ensinou que o homem vive em busca da felicidade. E ele vai amar qualquer coisa que lhe prometa a felicidade. E é aqui que mora o nosso maior problema. Por quê? Por causa do pecado, nós amamos demais o que não deveríamos amar. E amamos de menos a quem deveríamos devotar todo o nosso amor. Qual é o resultado desta inversão, confusão, desordem nos amores do nosso coração? Nós levantamos ídolos, nós construímos deuses. Ora, acreditamos que o dinheiro vai nos dar a felicidade que queremos para conquistá-lo. Vamos abusar dos nossos empregados. Vamos pisotear os nossos colegas de trabalho. Ora, outro Deus se apresenta diante do nosso coração: a carreira profissional. É nela que você vai encontrar a felicidade, o sentido da vida, a realização interior. E o que você faz? Você abandona as pessoas mais queridas do seu coração. Você deixa a família de lado. Você esquece até o próprio Deus para trás. Ora, é o prazer, o Deus do momento. E é Ele quem nos promete satisfação, gozo, realização, felicidade. E o que fazemos para conquistar o prazer? Nós usamos pessoas. Nós abusamos de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Como é que quebramos este encanto, saímos deste abismo, irmãos? Outra vez eu cito o pai da igreja, Santo Agostinho. Em uma de suas mais famosas orações, ele diz o seguinte: Senhor, nos fizestes para ti, e somente em ti encontraremos paz. Somente Ele pode realizar e preencher o nosso coração com real e duradoura felicidade. Mas enquanto não vivermos este encontro, irmãos, vamos procurar e jamais encontraremos. Vamos procurar a felicidade em atividades e ela não estará lá. Vamos procurar a felicidade em pessoas e também não estará lá. Vamos tentar construir a nossa felicidade com dinheiro, com conquistas, e também não a encontraremos. Porque o pecado nos condenou a sempre procurar e jamais encontrar. Qual é a boa notícia do nosso texto? Qual é a grande notícia da Bíblia? Diferentemente dos ídolos, o nosso Deus é vivo. E porque é vivo, Ele se movimenta ao nosso encontro. Não somos nós quem encontramos o Senhor, mas é Ele que em Cristo Jesus nos encontra. Jamais chegaremos à felicidade por força própria. Mas quando Deus nos encontra em Cristo Jesus, Ele nos apresenta a felicidade que completa, realiza e preenche
a comunhão com o nosso Criador. Se fizer de pessoas, de sonhos, de carreira, seus ídolos, seus maiores amores, você vai sobrecarregá-los. E por fim você vai destruí-los junto às paredes da vida. Eles não podem durar. E quando forem partidos, eles partirão seu coração. Em contraste, se por graça você amar a Cristo Jesus como seu maior amor, você pode depositar sobre Ele toda a sua expectativa. Ele jamais vai decepcionar você. Jamais vai frustrar o seu coração. Só Ele é hoje o que sempre foi. Só Ele será amanhã e eternamente o que sempre é. Deus estável, imutável, totalmente capaz de realizar o seu coração. Qual é o conselho do salmista? Jogue os ídolos fora e prostre-se diante do verdadeiro Deus. Eu comecei hoje dizendo que alguns irmãos me chamaram a atenção durante o feriado, com sua movimentação frenética. Davi Camboim, da rede para a cama, da cama para a rede. Rafael Castro tentando impressionar o sogro, empurrando um cavalo lá em Santa Terezinha. Não sei se você se movimentou durante o feriado, se você fez alguma caminhada, mas o que quero com a mensagem é que o nosso coração se movimente. Se movimenta em oração, a começar pela adoração. Renan, se a oração começa pela adoração, onde é que ela termina? Eugene Peterson, em seu livro sobre os Salmos, diz: a oração termina sempre em adoração. E então, ele escreve: qualquer oração termina em louvor, independentemente de quão desesperada for sua origem, de quão furiosas e terríveis forem as experiências que ela atravessa. Explicando o título do livro dos Salmos, Peterson escreve: salmos ou louvores. É o título mais preciso para o livro das orações. Por quê? Porque este é o alvo da nossa jornada cristã, a adoração. O fim, diz ele, está onde começamos ou devemos começar, na adoração. Nós fomos feitos para Deus, irmãos, e só nele encontraremos felicidade, realização e alegria. E quanto mais nos envolvemos com esta atividade de adoração, mais nos aproximamos do nosso fim, ou quem sabe do nosso começo escatológico. Em breve, o Senhor voltará e todos juntos estaremos diante dele para render-lhe louvor e adoração. Falaremos bem dele a ele e falaremos bem dele aos outros. Passaremos a eternidade contemplando, admirando e falando bem do nosso Deus. Por que não praticar esta disciplina espiritual? Por que não terminar o nosso culto hoje rendendo a Deus graças e louvores? Conta a história que certo rei morreu repentinamente e seu filho, ainda jovem, precisou assumir o trono. Sua primeira medida foi convocar uma reunião com os conselheiros, dos quais muitos eram seus colegas de turma, alguns tinham sido seus professores.
Quando ele apontou a porta do salão, todos ficaram de pé em reverência à majestade. E ele brincou de lá dizendo: eu sou apenas um homem, parem com isso. Um dos conselheiros era cristão. Ele pediu a palavra e disse: falaste bem, majestade. És apenas um homem, por isso estamos de pé. Se fosse Deus, estaríamos de joelhos, com o rosto no pó, adorando a sua santidade. Por que você não curva sua cabeça agora? E dedica alguns minutos à oração. A oração que começa com a adoração. Porque Deus merece a nossa adoração. Senhor, nós queremos te adorar na manhã deste domingo. Porque entendemos que por livre e soberana vontade, o Senhor nos tomou para si. Não éramos os melhores, os mais belos, os mais justos deste mundo, Senhor. Éramos pecadores e por nossa condição estávamos condenados eternamente. Por graça, o Senhor estendeu o teu braço forte e nos arrancou da escravidão em Cristo Jesus. Ó, espantosa salvação! Espírito de Deus, alcança-nos nesta manhã. Encanta-nos outra vez com a beleza do teu precioso Evangelho. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, e nos permita perceber, contemplar a tua majestade e a tua grandeza. Nos permita, por favor, Senhor, sentir no coração o deleite da salvação, o prazer da tua presença, o presente, ó Deus, do teu Evangelho, e que a adoração, Senhor, promova oração de confissão, oração de petição, que o contemplar a tua glória, perceber a tua santidade, movimente o nosso coração em tua direção, porque só encontraremos felicidade em ti, Senhor. O nosso coração só descansará de fato na tua presença. Antes disso, ele vai tateando como um cego na escuridão, procurando aqui e ali encontrar sua satisfação, sua alegria, mas nada satisfaz a nossa alma, Senhor. Estamos condenados a procurar nesta e naquela fonte e jamais encontrar o que procuramos. Por favor, nos encontra, Senhor, e nos permita a experiência da satisfação, do deleite espiritual, do gozo da salvação. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, por causa de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. E que tenhamos, portanto, um ótimo domingo em sua presença.